Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as cruzadas e as crises do século XIV. Essa é uma aula para a semana 5 do PET 4 do sexto ano. Preste bastante atenção, você terá informações valiosíssimas para que você realize bem as atividades dessa semana, para que você aprenda melhor. E já que você está aqui, não custa nada você se inscrever nesse canal, dar o seu like no vídeo, compartilhar e também comentar. Deixe seu comentário aí, fala se está gostando, se não está gostando, dê dicas, põe receita de bolo, põe receita de broa, põe receita... Fala, né? Apenas comente aí, mas eu estou gostando muito. Muito obrigado, pessoal, que está comentando. Muitos comentários positivos a respeito das aulas, eu fico muito feliz, justamente para isso, né, que a gente busca trazer um material com a melhor qualidade possível. Temos muito o que caminhar, temos muito a melhorar. Eu tenho certeza que desde o início desse canal eu cresci bastante enquanto professor, enquanto conhecimento, enquanto produção de conteúdo, e eu quero continuar crescendo, né? Isso, o retorno de vocês é bastante importante, porque eu acabo sabendo que estou apontando para o caminho certo, mas vamos para a nossa aula. O que seriam as cruzadas, né? A primeira coisa que nós precisamos compreender, para compreender a cruzada, é justamente nós termos aí uma situação bastante interessante de compreensão, e aí nós vamos juntar o nosso quebra-cabeça aí das semanas do PET. Lá na semana 2 nós aprendemos sobre o surgimento do Islã e sua expansão. Então o islamismo ele surgiu na Península Arábica e ele se expandiu para o Oriente e também para o Ocidente. Então, passando ali pelo Oriente Médio, chegando ao norte da África, e por fim chegaram à Península Ibérica na Europa. Então, esse movimento de expansão, ele fez parte da questão bastante importante de expansão e também das relações entre Oriente e Ocidente. E aí que nós vamos ter, dentro do Oriente Médio, nós temos uma região que se chama Palestina. E também nós temos a cidade de Jerusalém. Cidade bastante importante para os judeus, mas também muito importante para os católicos. Por quê? Porque era justamente onde estava o Santo Sepulcro, onde está o Santo Sepulcro, que é o lugar onde Jesus esteve sepultado. Okay? É importante nós termos em mente a importância para o católico do Santo Sepulcro. Por quê? Porque justamente isso vai ser uma das grandes motivações para a cruzada. Então, o Islã conquistou Jerusalém. Então, o que nós vamos ter aí de bastante importante nesse sentido? Os islâmicos estão lá em Jerusalém e, em um determinado momento da história, eles proíbem as pessoas de visitar Jerusalém. E por que essas pessoas visitavam Jerusalém? Desde o século V é comum na Igreja Católica as pessoas fazerem peregrinações. O que são essas peregrinações? É coisa que é continuidade hoje na nossa cultura. Quantas excursões você conhece que vão, por exemplo, para Aparecida do Norte, ou para Piedade de Goiás, ou para Confins, né, na Mãe Rainha e tal? Essas excursões, né, isso que nós fazemos hoje em dia, isso que os católicos, de uma forma geral, fazem hoje em dia, as pessoas... Eu tenho bastante gente aqui no canal do Norte de Minas, o pessoal vai muito para o Santuário do Bom Jesus e tal. Essa questão cultural, esse catolicismo que está na nossa cultura, que
traz essas peregrinações, isso tudo surgiu na Idade Média. Então, lá do século V, o pessoal fazia peregrinações para essas cidades, por exemplo, Jerusalém, para Roma, para São Tiago de Compostela. Então, essas cidades recebiam um determinado aí, um turismo, entre aspas, aí, religioso, como a questão de Aparecida, Trindade de Goiás, Bom Jesus, no Nordeste nós temos o Juazeiro. Então, todas essas cidades elas vão recebendo essas peregrinações. E por que esses católicos peregrinavam? Primeiro, fazer promessas, né? Eu estou com uma doença, eu preciso me curar, ou então pagar uma promessa. E aí você faz uma promessa a um determinado santo e vai lá, faz a sua peregrinação. Ou então fazer penitência. O sujeito ele toma consciência de que ele é um pecador, de que ele comete erros, e isso é muito presente na cabeça das pessoas da Idade Média. Tá? Na Idade Média, as pessoas tinham bastante medo do inferno. Essa questão religiosa era bastante cultural, e as pessoas elas tinham muito medo do inferno. Elas tinham medo de não ser salvas, elas tinham quase certeza que não seriam salvas. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas elas vão começar a fazer penitência, a fazer determinados sacrifícios com o fim de purificarem-se de seus pecados. Isso que é a penitência. Então, também é uma continuidade. Né? Existem pessoas que, por exemplo, na Sexta-feira da Paixão não comem carne, na Quarta-feira de Cinzas não comem carne. Determinados dias do ano elas fazem jejum, com o objetivo de fazer penitência. Né? Você ainda tem esse catolicismo muito forte no Brasil, num sentido que influencia muitas das suas famílias, né? Das famílias dos próprios alunos. Você tem aí o período, por exemplo, da Quaresma, né? Logo após o Carnaval, nós vamos ter um período aí de penitência, que é um sentido aí de purificação dos seus pecados. Isso estava muito presente na cultura europeia, né? Estava muito presente na Europa medieval. O que vai acontecer? O califa vai conquistar Jerusalém, que é considerada aí pelos católicos a Terra Santa, onde está o Santo Sepulcro, onde Jesus viveu, onde aconteceram cenas ali do Evangelho e tal, porque, beleza. Então, Jerusalém será tomada pelos islâmicos e eles proibirão essas peregrinações de cristãos no ano aí de 1071. Então, nós estamos aí falando de século XI. O que vai acontecer? A partir desse momento, e nesse contexto, o Papa Urbano II ele vai convocar as cruzadas. E o que seriam essas cruzadas? Seriam expedições militares, ou seja, nobres foram enviados para essas expedições. E o que vai acontecer nesse contexto de expedição? Para justamente expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Tá? Então, quando você está aí preocupado em conquistar a Lorena, o pessoal estava preocupado em conquistar Jerusalém. É piada infame aí para deixar um pouquinho menos sério o nosso assunto. Mas, basicamente, foi isso. Então, foram expedições militares. Então, vários nobres se dirigiam para esses lugares, para Jerusalém, para combater os muçulmanos. O que vai acontecer? Justamente essa situação ela vai agradar a vários lá, né? Vai agradar a igreja, principalmente porque nós vamos ter aí que os nobres estavam acostumados ali com uma certa violência, e essa violência será passada para os
infiéis, né? Será aplicado nos infiéis, nos considerados infiéis, que no caso são os muçulmanos. Outra coisa, os mercadores, nós estávamos estudando aí um contexto de renascimento do comércio na Idade Média, na semana 4, vocês estudaram. Esse contexto aí é bastante importante, por quê? Porque os mercadores eles vão começar a buscar um comércio no Oriente e vão conseguir aí, obter aí chegar no rico comércio das especiarias. E haviam pessoas comuns. E essas pessoas comuns, elas estavam imbuídas de um sentido religioso. O Papa Urbano, ele inclusive aí, é um costume da Igreja Católica, ele inclusive aí promete a remissão dos pecados. Então, o perdão dos pecados para aquelas pessoas que fizessem parte dessas expedições e que, porventura, perdessem, inclusive, a vida. Então, elas teriam seus pecados redimidos. Então, é importante nós observarmos que haviam vários sentimentos, vários motivos para que as pessoas saíssem da Europa e fossem para a Terra Santa para combater esses ditos infiéis. Então, eu acho que o texto empobreceu muito, o texto do texto empobreceu muito essa questão das cruzadas, apenas para um jogo de poder da Igreja Católica. Não, existem várias motivações. Eu acho que a história ela precisa parar de ser tratada como uma ciência exata, né? Às vezes, foi isso e pronto, e beleza. Então, existem pontos de vista aí que eu acho um pouco complicado. Então, essas cruzadas, elas tiveram esse objetivo de conquistar Jerusalém, mas havia várias outras motivações. Né? Retirar Jerusalém do poder dos muçulmanos era importante, mas existiam também outras motivações religiosas, motivações econômicas, enfim, todas essas motivações. Então, durante um período aí, de 200 anos, ocorreram aí cerca aí de 10 cruzadas, que fariam parte aí dessa questão de tentar reconquistar aquilo que foi perdido para os muçulmanos. O que vai acontecer? Muitos nobres morrerão. Então, ocorrerá o enfraquecimento da nobreza. Muitas pessoas morrerão nessas expedições, nessas cruzadas, e isso vai fazer com que a nobreza perca força. Então, ocorreram algumas mudanças, ocorreram algumas consequências dessas cruzadas. A primeira, a questão do aumento do comércio entre Ocidente e Oriente com as várias regiões da Europa, e isso contribuiu aí para a prosperidade dos comerciantes europeus, vulgo de sociedade, vulgo burguesia, ou seja, um crescimento aí dos burgueses. Depois, a maior participação dos europeus, especialmente italianos, de Veneza, de Gênova, no rico comércio das especiarias. Então, gravem bastante, nós estamos aqui no fim do ano, né, letivo do 6º ano, isso aqui nós vamos retomar no 7º ano, viu? Então, gravem bastante isso para a gente já ter o trabalho já de boa, adiantado no primeiro bimestre do ano que vem, viu? Então, não digam que eu não avisei que ano que vem a gente vai retornar nisso aqui. Mas o que vai acontecer? O comércio das especiarias vindas do Oriente, a Europa vai começar a fazer esse comércio, e também ocorrerá esse enfraquecimento da nobreza, que principalmente se endividou, era caro, né, ir para essas expedições, também perdeu muitos de seus membros, morreram, né? Então há um enfraquecimento por parte dos europeus. Por outro lado, nós vamos ter aí um período de crise a partir do século XIV. Nós tivemos aí cerca
de 3 séculos de relativa prosperidade na Europa medieval. O que significa isso? Então, vocês observaram na semana 4 que, a partir do ano 1000, né, entre 1000 e 1300, ocorreram inovações técnicas, tecnológicas, o aumento da população, a reurbanização, o renascimento do comércio. Então, a situação foi melhorando ali, a vida do europeu foi melhorando. Porém, o que aconteceu? A partir do século XIV, nós vamos ter alguns acontecimentos tristes. E, em primeiro lugar, é justamente a questão, principalmente na França, das plantações. Ocorreram crises aí, fortes secas, na França e na Inglaterra, o que diminuiu fortemente a produção de alimentos. Okay? Então, diminuiu a oferta de alimentos, o que fez com que as pessoas entrassem em crise, que houvessem crises aí de fome, que também os nobres que estavam endividados passassem aí por dificuldades e passassem, inclusive, a cobrar, né, impostos mais altos dessa população, né, desses servos, que já estão enfraquecidos por causa dessa seca. Então, vão ocorrer várias situações. Um outro problema que ocorreu foi justamente a peste negra. Agora vai dar para eu explicar num vídeo por que eu escolhi o nome peste. Olha que coisa maravilhosa. Por que eu escolhi história na peste? Eu fiz uma comparação do Covid-19, da Covid-19, vamos usar o gênero correto, né? Da Covid-19 com a peste negra, ou, se preferir, de uma forma mais polida, da grande peste do século XIV. O que vai acontecer nesse período? As condições de higiene das cidades, né, dos burgos, no século XIV, serão precárias. Então, esgoto a céu aberto, muita sujeira, muito lixo, e isso atraía os ratos, e principalmente os ratos que saíam ali dos navios que estavam ali para a questão do comércio e tudo, que vinham do Oriente e tal. E o que acontece? Esses ratos, eles traziam pulgas, e essas pulgas, elas contaminavam as pessoas com uma doença. Que doença que era essa? Era a peste bubônica. E por isso que o nosso canal se chama História da Peste. Porque, tal qual o século XIV tem a sua grande epidemia, nós temos uma pandemia bastante grave, tal qual a do século XIV. Embora existam negacionistas, né, pessoas que estão negando aí, mas, enfim, o professor de história está aí para demonstrar que não, né? Não é como se pensa. Okay? O que vai acontecer? Do século XV, do século XIV, na verdade, nós vamos ter essa doença que vai se espalhar rapidamente. Você tem aí as condições precárias da medicina da época, muitas pessoas vão morrer, haverá um grande problema, e aí a questão aqui que se coloca aqui é que cerca de 1/3 da população europeia morreu, né, com essa doença. Essa conta de 1/3, ela ainda é muito conservadora. Historiadores como Jacques Le Goff, vamos falar francês direito, né? O Jacques Le Goff, ele traz aí que cerca de metade da população europeia morreu de peste bubônica no século XIV. Imagina. Nesse contexto, ainda há um sentimento muito religioso. As pessoas no século XIV, elas acreditam que esse século XIV é um século aí em que eles estão sendo castigados por Deus, né? Os seus pecados estão sendo castigados por Deus. Existe esse aspecto ainda bastante religioso da população, essa
população que está fortemente atrelada ao pensamento religioso. Então, as pessoas acreditavam nisso. Essa peste aí também diminuiu bastante, né, em cerca de 1/3 nas contas mais tradicionais, mas chegando aí a cerca de 50%, segundo estudos mais recentes, da população europeia. E o que vai acontecer? Diminuíram as pessoas morreram, diminuição de mão de obra, você tem diminuição de oferta de alimentos, e além da diminuição da oferta de alimentos, nós vamos ter que os nobres que já tinham perdido, né, já tinham diminuído seu número com a questão das cruzadas, estavam endividados por causa dela, eles vão começar a cobrar mais impostos, justamente dessa população fragilizada do servo, que está sofrendo aí com a peste e com as secas e com a fome. E o que vai fazer? O que vai ocorrer? Vão ocorrer revoltas camponesas nesse contexto. Um outro grande acontecimento do século XIV, e que também foi trágico para o século XIV, foi justamente a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, durou 116 anos. Então, o que vai acontecer? O rei Carlos IV morrerá no ano de 1328, sem deixar descendentes. Então, não deixou aí um sucessor para o seu cargo. E aí o que vai acontecer? O rei Eduardo III da Inglaterra, nós vamos falar, Carlos IV, França, o rei Eduardo III da Inglaterra, Eduardo III, vai requerer o trono da França, e ele vai querer também conquistar uma região bastante rica, que é a região de Flandres. Então, é importante nós colocarmos esse interesse aqui do rei Eduardo para que não seja somente uma disputinha aí por trono, que existem aí. Se eu vou dominar uma determinada região, eu tenho interesse nessa determinada região. Economicamente, ela é vantajosa para mim. E isso fez com que a nobreza francesa se revoltasse contra os ingleses, e aí dando início a essa guerra. O que vai acontecer? Os ingleses eles vão conseguir lograr aí várias vitórias durante o século XIV, e aí no século XV vai surgir uma camponesa, que será a Joana d'Arc, que virá ter visões sobrenaturais, dizendo que conseguiria aí ganhar a Guerra dos 100 Anos, que conseguiria aí, vencer as batalhas e colocar um rei francês no trono. O que aconteceu? Ela realmente liderou várias batalhas e também aí conseguiu vencer muitas dessas batalhas. Os ingleses aí, com medo de perder ainda mais batalhas, acusaram a francesa, né, a Joana d'Arc, de bruxaria, e ela foi morta pela Inquisição. Okay? Futuramente, nós vamos ter aí a própria igreja reconhecendo a Joana d'Arc como santa. Então, aqui é um reconhecimento de que esse processo inquisitorial foi um erro, né? Foi uma fraude. Okay? E aí, o que vai acontecer? No século XV, né, em 1453, por fim, a guerra vai acabar, e aí nós vamos ter, apesar das baixas desses países, nesse sentido, eles vão se fortalecer enquanto estados nacionais. E aí já é coisa para o 7º ano. Okay? Eles vão se fortalecer enquanto estados nacionais e vão fortalecer também as suas burguesias. As burguesias de cada um desses países vão começar a ganhar espaço aí e poder dentro do Estado. Okay?
É importante nós observarmos esse processo de crescimento lá desde as cruzadas dos burgueses. Prestem bastante atenção, que isso será de grande valia para os estudos de vocês. Retomando o que nós falávamos dos camponeses, das revoltas camponesas, eu quero trazer aqui essa situação. Primeiro, havia um contexto de crise em que, principalmente, os camponeses estavam prejudicados e a nobreza cada vez mais aumentava os impostos, né, que incidiam sobre essa população. Isso causou grandes revoltas. Podemos dar o exemplo de duas que ocorreram no século XIV, na França e na Inglaterra, em que nós tivemos aí milhares de camponeses revoltados. Na Inglaterra na França ocorreu em 1368 a revolta de Jacquerie. Nossa, muito bonito o meu francês, né? Nem sei se está certo. Mas, enfim, o que vai acontecer? Jacquerie significa João Ninguém, que era um modo como os franceses, como os nobres franceses chamavam, ofendiam aí os camponeses. Então, você é um João Ninguém. Aqui a gente chama de Zé Ninguém, né? Então, essa questão, esse pessoal, né, os camponeses, milhares de camponeses se revoltaram e reagiram aí promovendo essa revolta, incendiaram castelos, mataram nobres, queimaram documentos que prendiam aí as propriedades desses nobres, que os prendiam as propriedades desses nobres. Só que, infelizmente, você tem aí que os nobres terão também uma força militar, um treinamento muito maior, e basicamente vão massacrar esses camponeses. Ok? Na Inglaterra ocorreu em 1381 a revolta de Wat Tyler, que era um camponês que liderou esses movimentos aí, cerca de 10 mil camponeses que foram para Londres exigir ao rei Ricardo o fim da servidão e a diminuição do imposto pagos por ele. O que vai acontecer? O rei vai falar, beleza, né? Vou ver e te falo, e ele depois voltará atrás, causando aí problemas aí de revoltas, as pessoas vão se revoltar contra essa questão. Só que, apesar dos movimentos terem sido debelados, nós vamos ter justamente a questão de, nesse momento, a nobreza ela vai perder poder. Okay? Ela vai perder o seu poder e vai também, essa questão da servidão, ela vai enfraquecer na questão ocidental aí. E o que colocará em crise esse sistema feudal aí já no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, que é coisa que vocês vão aprender no sétimo ano. Vamos para as atividades. É importante nós trazermos aqui essas atividades, e a primeira, você tem aí uma manchete: o Brasil registra média móvel de 899 mortes por Covid a cada dia, total se aproxima de 565 mil, então já tem, deve ter alguns meses, né? Essa reportagem do dia 10 de agosto de 2021, e aí vocês vão responder, né? Com base no que você estudou sobre a peste negra, cite uma semelhança, uma diferença entre ela e a pandemia da Covid-19. Então, vocês observaram essa manchete, vocês vão citar aí a semelhança e a diferença. A número 2, explique qual fato religioso motivou as cruzadas. Qual fato religioso? É um pouco resumido você citar só um, né? Mas lembre-se de mim, que eu dei uma explicação aqui bastante longa a respeito das cruzadas, então
dar esse crédito aí para o professor de história de vocês, porque o texto está bem resumido e talvez dê uma ideia errada do que foram as cruzadas. Okay? Na próxima aí nós vamos ter, vocês vão explicar qual fator econômico motivou as cruzadas. Também trouxe aí fatores econômicos. Na 4, na verdade, vocês vão observar essa imagem. Que imagem que é? Essa imagem do Apocalipse. É uma imagem aí dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Representa aí trechos do Apocalipse que vão tratar aí de várias catástrofes, né? Coisas que estão lá no livro do Apocalipse. E aí vocês vão explicar quais fatores levaram o período a essa ideia de fim do mundo, a essa ideia de que existe um castigo divino. Então, que fator levou isso? O século XIV, né? Então, preste bastante atenção nessa aula. Espero que você tenha assistido até aqui. Bons estudos, boa semana para você. Deus abençoe.